Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel. Chegamos à aula de número 11. Lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E quando você for assistir essa aula, aqui na descrição do vídeo, tem algumas informações que vão lhe ajudar a explorar a melhor forma possível o conteúdo que está sendo proposto. Primeiro, há um cronograma da aula, que é a maneira como este conteúdo está dividido. Além disso, há também uma aula-atividade. Assim que você terminar de assistir a aula, você deve fazer a aula-atividade para verificar o seu aprendizado. Caso tenha ficado com alguma dúvida ou deseje fazer algum comentário, há também um fórum onde você pode colocar aí as suas dúvidas ou deixar os seus comentários. Por último, se desejar também comentar no vídeo, é sempre uma alegria muito grande poder interagir com você e ter vocês participando da aula com seus comentários sempre que edificam e fortalecem. Deus abençoe sua vida. Obrigado pelas palavras, pelos seus comentários. Eu fico muito feliz deste conteúdo estar ajudando vocês. Como é possível ver, o título da aula 11 é O Verdadeiro Discípulo é uma referência no serviço cristão. Para nos ajudar nesse estudo, eu dividi ele em 3 sessões. Na primeira sessão, eu quero apresentar para vocês o contexto teológico de 3 João, capítulo 1, versículo 12. Na verdade, nós sabemos que 3 João só tem um capítulo. Eu estou chamando de capítulo 1 para facilitar aqui na identificação. Na segunda sessão, eu quero explicar os versículos 10, 11 e 12. O nosso texto de referência é o versículo 12, mas na segunda sessão eu quero explicar o versículo 10, 11 e 12. E por último, na terceira sessão, eu quero então encerrar essa aula fazendo algumas aplicações, tudo bem? Esse cronograma vai te ajudar bastante, porque você, se precisar assistir novamente alguma sessão ou ver algo específico, fica mais fácil de você se situar. Para a gente começar a nossa primeira sessão, deixa eu explicar para vocês o contexto teológico de 3 João. E aí, para lembrar a gente do contexto teológico, eu quero ler com vocês essa citação que eu acho que ela vai nos ajudar bastante. Smiley escreve assim: comentaristas que argumentam que o conflito entre Diótrefes e o presbítero foi causado por uma disputa sobre o governo da igreja consideram que Diótrefes aspirava ou ao cargo de bispo ou a uma forma carismática de liderança na igreja. O que o Smiley está dizendo para a gente? Nós temos nessa carta 4 pessoas importantes que estão envolvidos nessa história. Primeiro, o apóstolo João, que seria aí o bispo da igreja, aquele responsável pela administração da igreja de Éfeso. Lembre-se, quando eu falo igreja de Éfeso, é uma noção muito diferente do que nós temos de igreja hoje. A igreja em Éfeso são essas comunidades que se reúnem nas casas e que tem presbíteros supervisionando esses lares. Então nós temos em toda essa região o bispo João, que é responsável por essa liderança. Segunda pessoa importante que nós temos aqui é Demétrio, que é a pessoa que muito provavelmente quem levou essa carta de João, essa e a outra, né, e as outras cartas para a igreja de Éfeso. A terceira pessoa que aparece para a gente no começo é Gaio, que seria então pastor daquela comunidade local para quem João está endereçando essa carta. E a quarta e última pessoa que aparece aqui é esse tal de Diótrefes, que nós já falamos dele bastante na aula 1, 2, 3 e 4. Como nós vimos nessa citação que eu acabei de ler, Diótrefes está brigando por um espaço na liderança da igreja. Ou ele quer assumir, veja comigo aí na citação, ó, ou ele quer assumir o cargo de bispo ou uma forma de liderança carismática. Então, esse é um elemento importante aqui na história, porque nós sabemos que esses personagens estão envolvidos e que, para aumentar a sua influência dentro da igreja, né, para um desses cargos de liderança que ele está querendo assumir, e na aula 4 eu falo sobre isso, né, o conflito político da igreja de Éfeso, ele então
está emitindo ordens que são ordens contrárias àquilo que João havia dito, já que João é o bispo da região. Enquanto João, por exemplo, ordenava que os irmãos devessem receber os missionários itinerantes, Diótrefes dá uma ordem oposta. Ele proíbe os irmãos de receber esses missionários e exclui as pessoas que não obedecem à sua ordem. Então nós percebemos um certo conflito político, né? Muito provavelmente, como o comentarista colocou, porque o Diótrefes pretende aumentar a sua influência política dentro da igreja e já substituir aí a figura e a proeminência de João como líder da igreja. Mesmo havendo toda essa rivalidade com João e causando todos os problemas que Diótrefes tem causado, fica uma questão para a gente que a gente fica perguntando: por que aqueles irmãos não puderam fazer nada com ele? Por que aqueles irmãos não resolveram ali o problema? Como nós veremos daqui para frente, na segunda sessão, muito provavelmente porque Diótrefes já ganhou certo apoio e por causa disso ele tem certa influência dentro da igreja. Ele já é um líder importante. Então, os irmãos comuns da igreja não conseguiriam lidar com Diótrefes de maneira apropriada. Por isso que nós temos aí uma falta de atitude em parte dos irmãos. Os irmãos não reagem a Diótrefes, os irmãos não se opõem a Diótrefes, os irmãos simplesmente aceitam o que ele está fazendo. Isso porque provavelmente ele já assumiu então essa influência dentro da igreja. Mas o próprio João promete então visitar a igreja pessoalmente para resolver esses problemas que Diótrefes tem causado à Igreja de Cristo. Bom, sabendo disso, nós podemos agora partir para a segunda sessão, onde nós vamos ver João tratando essa questão do Diótrefes, né? Está escrevendo a Gaio, a igreja de Éfeso, e aqui ele vai colocar Diótrefes como um mau exemplo e vai colocar Demétrio como um bom exemplo para a igreja. E também promete ir visitá-los para poder resolver este problema. Começando a segunda sessão, eu começo explicando para vocês o versículo de número 10. Leia comigo o texto bíblico. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Olha só, o escritor, no caso o presbítero João, promete pessoalmente visitar a congregação e quando ele for visitar a congregação, ele promete revelar para os irmãos quem é esse Diótrefes. Ele promete revelar aos irmãos o que o Diótrefes está fazendo. Apesar de Diótrefes ter conseguido então este apoio dentro da igreja, o que João espera aqui nas suas palavras é que quando ele denunciar os atos de Diótrefes, ele possa contar com o apoio dos irmãos. Nesse versículo, ele já deixa claro para a gente que Diótrefes está cometendo 4 erros. São 4 coisas erradas que Diótrefes está fazendo de maneira consciente. Primeiro, veja aí comigo algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas. Primeira coisa que ele tem feito, acusações maldosas. Ou seja, ele tem falado palavras más contra João, no sentido de dizer bobagens, né? Acusações infundadas. Segundo, ele é inóspito, ele se recusa, então, a acolher os irmãos, né? Essa é a segunda coisa errada que ele faz. Terceiro, ele atrapalha aqueles que querem ajudar. Então, a pessoa que quer ajudar, ele não permite. Ele deu uma ordem para que ninguém trate com hospitalidade esses missionários desconhecidos. Quarto, aquelas pessoas que desobedecem às suas ordens, ele expulsa da igreja. Isso agrava ainda mais o que o Diótrefes tem feito contra a igreja. Essa não é apenas uma rejeição a João. Ele não está apenas rejeitando a ordem de João. Ele está causando uma influência danosa à própria igreja. E uma influência que tem induzido os irmãos a agirem de maneira semelhante, a copiarem o seu erro, agirem de maneira oposta àquilo que se esperava deles. Por isso que João chega a uma conclusão que é uma conclusão importante.
Veja comigo aí o versículo de número 11. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Veja, como João está preocupado com essa influência ruim de Diótrefes e que essa influência se espalhe para outros irmãos da igreja, ele faz essa advertência muito clara para Gaio. Gaio, não seja influenciado pelo mau exemplo de Diótrefes. O mau exemplo dele não deve ser imitado. Porque na medida que as pessoas imitarem a Diótrefes, elas vão copiar os seus erros. Eles vão deixar de agir com amor e com a conduta que se espera de um cristão. Então, no caso de Diótrefes, ele deixou de ser um exemplo para os irmãos. Ele não reflete um exemplo a ser seguido. E isso aqui é importante. Dentro da comunidade da fé, pode ser que hajam pessoas que não são bons exemplos a serem seguidos. E João faz questão de dizer isso. Não deixe, perceba só, não deixe que esse mau exemplo o influencie. Não seja influenciado por Diótrefes. A primeira culpa que Diótrefes tem aqui pelas suas ações é essa culpa de que ele não age de maneira amorosa. Nas palavras de João, e essas palavras de João aqui, elas são importantes, quem faz o bem prova que é filho de Deus. Primeiro motivo porque ele não é um bom exemplo, porque ele não faz o bem. Ele não age com amor. Por isso ele não serve como exemplo. Mas tem uma segunda culpa que o desqualifica ainda mais. E prova que ele não conhece a Deus. Sabe qual é? Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Não sei se você consegue perceber, mas quem faz o bem conhece a Deus, quem faz o mal prova que não conhece. E é isso que não se vê e é isso que se vê. O que não se vê em Diótrefes? Ele fazer o bem. O que é que se vê em Diótrefes? Ele fazer o mal. Então Diótrefes não serve como exemplo, ele está desqualificado. Mas se Diótrefes não serve como exemplo, João faz questão então de destacar no versículo 12, que é o nosso texto áureo, que ali dentro da igreja tem alguém que é um bom exemplo e que merece testemunho por ser um bom exemplo. No caso aqui, ele está se referindo a Demétrio. Veja comigo o versículo 12. Todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demétrio. Nós dizemos o mesmo a respeito dele. E você sabe que falamos a verdade. Interessante isso, né? Porque se a atitude de Diótrefes o coloca como um mau exemplo, ali dentro da própria igreja de Éfeso, existe um bom exemplo. Segundo João, este bom exemplo é testemunhado por todo mundo, que é Demétrio. Ou seja, se tem um exemplo a ser seguido dentro da igreja, é o exemplo de Demétrio e não de Diótrefes. E aqui é importante perceber que Demétrio é alguém que se converte ao cristianismo e, dada o envolvimento dele com a fé cristã, a prática cristã dele, é que ele ganha essa boa reputação. A boa reputação de Demétrio é consequência de um viver coerente. Isso porque a conduta correta dele faz com que os irmãos percebam que a sua fé é genuína. E aqui eu queria ler com vocês um comentário, que é um comentário que deixa isso muito claro para a gente, para percebermos como Demétrio é alguém que se converteu genuinamente à fé cristã. O comentarista escreve assim: o nome Demétrio significa pertencente a Deméter, a deusa grega das frutas e colheitas que estava no centro das observâncias místicas anuais em Eleusis. Então veja que aqui nós já acabamos de perceber que o nome Demétrio é uma referência a uma divindade pagã, seguindo a leitura, Eleusis perto de Atenas. Isso implica que Demétrio vinha de uma família pagã. Perceba, ele não é um judeu que conhece Yahvé, ele era um pagão. Nesse caso, a confirmação oficial do seu bom caráter, ortodoxia doutrinária e sua adequação como testemunho da verdade da luta atual não seria inadequada. Você consegue perceber como isso aqui é maravilhoso?
Nada impede que uma pessoa que se converteu ao cristianismo se torne um bom exemplo na sua conduta. Mesmo que essa pessoa tenha vindo de uma religião pagã. Demétrio é um exemplo disso. As pessoas podem confirmar como ele é um bom exemplo. A igreja tem confirmado ao longo dos anos que a conduta de Demétrio é coerente. E para aumentar ainda mais esse testemunho, João diz algo aqui interessante. Eu fiz questão de destacar isso para vocês. João diz assim: todos, incluindo o quê? A própria verdade. E aqui nós precisamos destacar algo que pode ser interpretado aqui sobre o que João pretende com essas palavras. Esse uso da própria verdade aqui, dentro de um contexto do texto bíblico, pode significar duas coisas. Primeiro, essa própria verdade que dá testemunho da boa conduta de João, pode ser uma referência à verdade sendo personificada. No caso da verdade ser uma pessoa. E aqui, dentro da literatura joanina, né, ou ele está fazendo referência a Cristo, porque, por exemplo, João 14,6, ele chama Cristo da verdade. Ou ele está fazendo uma referência ao Espírito Santo, porque na primeira epístola de João 5,6, ele também faz essa associação entre o Espírito e a verdade. Então, nessa primeira possibilidade, João está dizendo que tanto Cristo ou o Espírito reconhecem que Demétrio tem vivido um testemunho cristão autêntico. Mas num segundo sentido, a palavra verdade aqui é uma figura de linguagem, significando que Demétrio tem um testemunho verdadeiro. No sentido de que todo mundo que olha Demétrio, olha as suas atitudes, reconhece que o modo de vida de Demétrio expressa um compromisso cristão. Demétrio é alguém comprometido com a fé cristã. Então aqui nós temos um uso figurado, né? E esse uso figurado, ele talvez seja muito mais plausível do que a personificação da verdade, mas as duas possibilidades aqui são interpretativas, né? Ou é a própria verdade personificada, ou no sentido figurado, fazendo uma referência a ele que assumiu um compromisso cristão. E por isso que a comunidade aqui, a comunidade cristã, é invocada para dar testemunho disso. Veja comigo, todos, a verdade, a comunidade e nós também, quer dizer, João, o bispo da igreja, a igreja local e a própria verdade que poderia ser Cristo ou o Espírito Santo, ou as pessoas que veem o seu compromisso histórico com a fé. Todo mundo reconhece que Demétrio é um bom exemplo. E esse é o ponto-chave da aula de hoje. Nós, dentro de uma igreja local, temos pessoas que são mau exemplo, e são mau exemplo na conduta. Não é apenas você falar que crê em Deus. A sua conduta precisa ser coerente. No caso de Demétrio de Diótrefes não era. Mas dentro da mesma igreja local, onde há maus exemplos, há também bons exemplos. Como no caso de Demétrio. A longo prazo, todos testemunham do seu compromisso cristão. Sabendo disso, eu queria encerrar essa aula fazendo algumas aplicações. Primeira aplicação. Suas atitudes precisam falar mais do que suas palavras. Isso aqui é muito importante para nós. Porque pessoas que devem ser seguidas como bom exemplo não são pessoas de eloquência e retórica bonita. Pessoas que sabem muito, pessoas que falam bonito. Bons exemplos se apresentam na convivência. São pessoas que se mostram com uma conduta correta. E esse é o caso de Demétrio. Às vezes nós temos pessoas que falam muito bonito, que usam uma retórica incrível, mas que na convivência pessoal é uma pessoa que parece que não internalizou a fé cristã. Essa dicotomia que nós exploramos na aula passada precisa estar em evidência na vida cristã. Ou você abandona a dicotomia e passa a viver a fé que você anuncia, ou então você não serve como exemplo. Em muitos casos, a atitude fala mais do que palavras. Porque eu posso ser alguém que comunica bem o evangelho, mas na minha vida privada eu vivo mal. Isso é uma forte referência à aula passada e os fariseus. Vocês são ótimos em ensinar, mas no seu comportamento
Vocês são péssimos exemplos. Segunda aplicação. Cuidado com pessoas que dizem que todo mundo está errado e apenas ele ou elas estão certos. Perceba que essa é a diferença entre Demétrio e Diótrefes. Todo mundo fala que Demétrio é um bom exemplo. Mas quem se acha bom exemplo na igreja é Diótrefes. É Diótrefes que pensa que está certo proibindo todo mundo de agir com hospitalidade. É ele que está certo, é ele que acha que está certo, dizendo que os irmãos estão errados por receberem missionários itinerantes desconhecidos. E as pessoas que não obedecem às suas ordens, o que ele faz? Exclui da igreja. Ele é o único certo e está todo mundo errado. Cuidado com pessoas que dizem que está todo mundo errado e apenas ele está certo. Isso é um indício perigoso de que nós temos uma pessoa envaidecida que está olhando para o seu conjunto pessoal de crenças e achando que isso é o evangelho. Isso acaba gerando problemas como na igreja de Éfeso. Diótrefes, que pretendem fazer o bem, mas que na conduta são mau exemplo e no ensino são muito rigorosos. Nós chamamos isso de fundamentalismo. O fundamentalismo é uma prática que se realiza com frequência no Brasil, onde pessoas fazem exatamente isso. Na sua fala, eles têm duras exigências contra a igreja e contra o povo de Deus, mas na sua convivência, eles são mau exemplos. Eles não tratam ninguém com hospitalidade. Parece que todo mundo é inimigo da cruz de Cristo. Parece que todo mundo quer fazer mal à igreja. E nisso, eles até excluem da comunhão aqueles que não se alinham com os fundamentalismos. E por isso que é fundamentalismo. Porque ele se torna exatamente extremo na sua conduta de interpretar as coisas ao pé do que eles querem. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque essa é uma tendência que tem se tornado muito comum e que tem causado muitos males à igreja. Pense sempre, Diótrefes nunca fez bem com as suas proibições e com a sua maneira rígida de tratar a igreja. Bom exemplo é Demétrio. Dá para ver na maneira amorosa como ele trata os seus irmãos. Fundamentalista não trata ninguém com amor. Terceira aplicação. Pessoas que falam, não me importo com o que dizem sobre mim, essa gente não serve como exemplo. Isso aqui merece um destaque especial para nós, porque a fé individualizada se tornou algo assim muito comum no cristianismo. Pessoas que pensam que a vida delas é a sua vida, a sua conduta, o que ela faz. Então, ninguém tem que estar olhando para a minha vida, eu não tenho que estar prestando conta para ninguém. Só que no cristianismo, a conduta cristã não é algo privado. No cristianismo, a conduta cristã é pública. Você sabe por quê? Por causa do testemunho de Cristo. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo. Sabe o que isso significa? Por meio da sua conduta pública, você dá testemunho da obra de Cristo na sua vida. Se a sua vida é privada, você não serve como testemunha de Cristo. Essa é uma preocupação tão importante no cristianismo. Veja as palavras de Paulo a Timóteo. E eu fiz questão de deixar em amarelo esse trecho. Paulo diz assim, 1 Timóteo 4,16. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Veja, pessoa que diz, eu não estou preocupado com o que dizem de mim, é alguém que não está atento ao seu modo de viver. E todo cristão deveria. Porque isso implica em testemunho. Seguindo a leitura, permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Está claro para nós na Bíblia. Por que um cristão deve se preocupar com a sua conduta pública? Por causa do testemunho. Para que as pessoas vejam a obra de Cristo em minha vida. Alguém que diz, eu não me importo com o que as pessoas dizem sobre mim, eu não me importo com o que as pessoas pensam sobre mim, essa pessoa não serve como exemplo. Porque na vida cristã, nós não fomos chamados para esse tipo de atitude. Nós somos chamados para, como diz Paulo aqui, ficar atento ao seu modo de viver. Quarta aplicação. A maneira como você vive deve expressar um compromisso cristão.
E essa é a diferença entre Diótrefes e Demétrio. Diótrefes não tem compromissos cristãos. Ele tem um rigor que é desnecessário, que não ajuda. O compromisso cristão se vê na sua conduta, na sua demonstração de amor e afeto pelos seus irmãos na fé. Nós precisamos viver o cristianismo como um compromisso, não como um sentimento. E esse é um problema muito sério dos nossos dias. Porque o cristianismo deixou de ser um compromisso, passou a ser um sentimento. É o que eu sinto, são as emoções que eu tenho, é como eu estou. Isso não é cristianismo. Isso tem muito a ver com outras coisas e até com outras religiões. O cristianismo exige de nós um compromisso cristão. Compromisso de conduta, de coerência, de fé, de obediência. Se você não está comprometido com o evangelho, você precisa repensar isso hoje. E se você não tem encontrado em muitos Diótrefes, aí dentro da sua igreja local tem muitos Demétrios. E às vezes essa é a dificuldade que nós temos. Nós estamos olhando para as pessoas erradas, que não assumiram compromissos. Mas graças a Deus, porque sempre existem cristãos comprometidos com a fé cristã. Quinta aplicação. Bons e maus exemplos se revelam com o tempo. Isso aqui é maravilhoso. Sabe por quê? Você já parou para pensar como é difícil manter um bom exemplo por um longo período de tempo? Por exemplo, eu posso começar a me relacionar com vocês dizendo que eu sou um bom exemplo. Eu sou o melhor professor, o melhor pregador, o melhor não sei o quê, eu sou o melhor. E como sempre acontece, quando alguém fala bem de si, para poder assumir que essa pessoa é isso que ela está dizendo, o que ela vai fazer? Ela vai se comparar a outros. Rajada forte de vento. Ela vai se comparar a outros. Porque a comparação serve com esse propósito, né? Eu me comparo para parecer que sou melhor. Então eu sou um bom exemplo, eu me comparo a outros para mostrar que sou um bom exemplo. Mas tem uma coisa que é essencial, que se chama o tempo. O tempo mostra o quanto nós temos compromissos cristãos. Porque com o tempo você pode perceber que eu sou simplesmente uma farsa. Porque eu falo bem, eu ensino bem, mas na minha conduta privada eu sou vergonhosamente mau cristão. Trato os outros mal, vivo de forma incompatível no meu relacionamento pessoal com a minha família, com os meus irmãos da igreja. E o tempo é importante por causa disso. Porque o tempo revela essas coisas. É importante a igreja ter tempo com todo mundo. Porque de vez em quando chega alguém, né, que se coloca num pilar acima. Dê tempo a essa pessoa. E o tempo vai mostrar a coerência ou incoerência. Bons exemplos aparecem com o tempo. A pessoa tem compromissos ali há muitos anos. Maus exemplos também se revelam com o tempo. Começou falando bem, falando bonito, mas a gente começou a perceber com os anos que foi largando o negócio de mão, começou a dar mal o testemunho. A igreja deve estar atenta a isso. Sexta e última aplicação para nós encerrarmos. Pessoas que são bons exemplos sempre recebem testemunhos de outros, não de si. E isso aqui é uma conexão muito clara com a aula passada. Na aula passada eu disse isso a vocês. Jesus fala contra aqueles fariseus e escribas que vão dando glória a si mesmo, que vão falando de si mesmo. Bons exemplos não são ditos por mim mesmo. Eu sou um bom exemplo de marido, eu sou um bom exemplo de pai, eu sou um bom exemplo de cristão. Bons exemplos precisam ser testificados por outras pessoas, como aconteceu com Demétrio. É minha esposa que tem que dar testemunho se eu sou um bom marido. São meus filhos que têm que dar testemunho se eu sou um bom pai. É minha igreja local que deve dar testemunho se eu sou um bom cristão. Eu espero muito que esse conteúdo tenha lhe ajudado. Se Deus nos permitir, na aula que vem, nos encontramos aqui para seguir então com o nosso estudo. Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula.